Trabalho Legal começa agora e você vai ver nesta edição. Saiba quanto o brasileiro precisa trabalhar para pagar impostos. Aí no Brasil a gente tem esse grande problema de que se fala que a gente paga imposto como país rico e a gente tem um retorno em serviço como país de terceiro mundo. Subprocurador-Geral do Trabalho é homenageado. E eu verifico na galeria que antes de mim a instituição teve uma história maior ainda. Então, na realidade, nós somos sempre parte de uma grande engrenagem. Cada um de nós, ao assumir um cargo público, deve dar sempre o seu melhor. A importância do PIS/PASEP. Em 2014, mais de 23 milhões de trabalhadores dos setores público e privado receberam um abono salarial. Os créditos representam mais de 17 bilhões de reais. E ainda, Tiago Miranda e a história de Seu Vicente no quadro Agenda Cultural. Seu Vicente, pode ser muita gente. Seu Vicente, pode ser muita gente. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Brasil está entre os 10 países com a maior carga tributária do mundo e quem mais sente o impacto no bolso somos nós, trabalhadores, que precisamos suar muito a camisa para pagar IPTU, IPVA, IPI, entre tantos outros tributos. A reportagem de Rodrigo Nunes vai mostrar agora o quanto a renda do brasileiro é afetada pelos impostos. 5 meses. Esse é o tempo exato que o brasileiro precisa trabalhar para pagar somente impostos. Como precisamos dar duro de janeiro a maio só para bancar tributos, é como se recebêssemos o primeiro salário do ano em junho. Eu vejo o seguinte, tá caro, tá puxado mesmo para nós que trabalhamos. Eu acho que as contas precisam ser ajustadas. Eu acho que houve um descontrole do governo em relação às contas públicas. Não é justo, né? É muita coisa. Totalmente injusto. A gente trabalha só para pagar imposto. Isso é o que eu acho que a maioria dos brasileiros acham, é isso. Né? E só subindo todos os impostos. Eu acho isso um absurdo. Mas, infelizmente, né, o pobre sofre as consequências, né? Fazer o quê? A gente não deveria pagar isso tudo, né? Segundo o estudo do IPPT, os vilões são o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que leva 31 dias de trabalho, e o INSS, pago ao Instituto Nacional do Seguro Social, que leva mais 27 dias. Depois, ainda trabalhamos mais 26 para pagar o imposto de renda e 16 dias só pela contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Aí no Brasil a gente tem esse grande problema de que se fala que a gente paga imposto como país rico e a gente tem um retorno em serviço como país de terceiro mundo. Porque justamente a gente paga bastante imposto, mas a gente não tem serviço de qualidade. Mas uma coisa é importante a gente separar, a questão do serviço de qualidade e da quantidade de imposto. Porque, na verdade, a gente não é o principal país do mundo, assim, o país que paga mais imposto no mundo, como se fala. E contrariando o que muita gente pensa, o professor está certo. Entre os países que mais taxam os contribuintes, o Brasil está em 9º lugar. Os campeões em carga tributária são Dinamarca, França e Suécia. Os economistas do mundo não conseguem definir qual a carga tributária ideal para cada país. Cada país tem uma situação diferente. E aí, o ponto principal aí é definir quanto o governo quer e quanto a sociedade deseja que pagar de impostos e que serviços que a sociedade necessita, que o governo disponibilize. O contribuinte brasileiro precisa pagar 63 tributos, que vão de taxas de limpeza e iluminação pública, passando por IPTU, IPVA, Imposto de Renda, IPI e contribuição previdenciária. No ano passado, o trabalhador precisou destinar mais de 41% do rendimento bruto só para pagar os impostos. Romildo avalia ainda que a grande carga tributária com retorno pequeno ao cidadão faz o valor pesar ainda mais no bolso. Os impostos, eles deveriam prestar um serviço, né, na medida da necessidade do cidadão. E aí a gente sabe que no Brasil a gente não tem esse serviço com a qualidade desejada. Então, são todos os serviços que a gente disponibiliza ao cidadão, estradas, segurança,
saúde, educação, medicamentos e assistência social. O que onera muito o gasto em termo tributário no Brasil é a assistência social. A gente tem um gasto social que tem crescido muito. Na última década, o gasto social do Brasil quase duplicou. Então, a gente tem uma assistência social muito pesada e isso acaba que onera, né, o bolso do cidadão. O ajuste fiscal, que busca equilibrar as contas do governo, pode fazer com que o brasileiro trabalhe ainda mais, já que o equilíbrio dos gastos depende não só da redução dos custos, mas do aumento da arrecadação. E para isso, estão sendo reajustados alguns impostos, como PIS, COFINS, IPI, CID e o IOF. O subprocurador-geral do Trabalho, Otávio Brito Lopes, foi homenageado pelos serviços prestados à frente do MPT por 2 mandatos exercidos como procurador-geral do Trabalho. O subprocurador-geral do Trabalho, Otávio Brito Lopes, teve a posição do retrato na Galeria dos Ex-Procuradores Gerais do MPT, no Espaço Cultural Armando de Brito, o que, segundo ele, é motivo de orgulho. Eu verifico na galeria que antes de mim a instituição teve uma história maior ainda. Então, na realidade, nós somos sempre parte de uma grande engrenagem. Cada um de nós, ao assumir um cargo público, deve dar sempre o seu melhor. E eu acho que isso que eu procurei fazer ao longo de toda a minha atividade dentro do Ministério Público e como procurador-geral. Otávio Brito Lopes exerceu o cargo de Procurador-Geral do Trabalho por 2 mandatos, entre 2008 e 2011. Foi também Vice-Procurador-Geral do Trabalho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e esteve à frente da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade, de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Eu procurei profissionalizar a ideia de gestão dentro do Ministério Público. Nós não tínhamos um planejamento estratégico, nós não tínhamos uma gestão profissional. Então, a minha ideia é de profissionalizar a gestão com foco sempre em resultado. Então, eu procurei privilegiar o resultado, aquilo que a gente pode produzir em benefício da sociedade, em detrimento do processo, em detrimento da burocracia. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, disse que o colega é responsável por transformações e contribuições importantes no MPT. O Dr. Otávio é um membro do Ministério Público do Trabalho que dignifica a instituição, é um dos melhores currículos que nós temos, né? E vai continuar representando muito bem o Ministério Público do Trabalho, agora, em breve, no Conselho Nacional do Ministério Público. Então é uma homenagem que deve ser feita dentro de uma expectativa natural da instituição, mas uma homenagem que deve ser feita pelo peso que tem o Dr. Otávio no Ministério Público do Trabalho. É um procurador que sempre dignificou a instituição, que sempre contribuiu, que sempre colaborou, né? E que sempre participou de forma destacada. Então merece mesmo essa homenagem. A seguir, a importância do PIS/PASEP, em 1 minuto. Você conhece o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor? Por esse nome, talvez você não lembre, mas se eu disser PIS e PASEP, agora sim, né? Você vai ver agora como eles funcionam e as diferenças entre os dois. William é empregado do setor privado e todo ano tem um bom motivo para comemorar. É que ele tem direito ao PIS. Olha, paguei umas dívidas. Paguei umas dívidas e o restante eu gostei. O benefício é um abono salarial garantido aos trabalhadores do setor privado desde 1970, quando foi criado por uma lei complementar. O pagamento do benefício também é estabelecido pelo artigo 239 da Constituição Federal e pela Lei 7.988. Ele tem como objetivo dar um dinheirinho a mais para o trabalhador, para que ele possa cumprir suas dívidas, que ele possa fazer uma reserva, que ele possa ter um pouquinho mais de tranquilidade no seu dia a dia.
O PIS é um benefício pago pelo governo atendidos alguns requisitos. Dentre eles, o trabalhador ter recebido como remuneração média no ano base, que é referencial para o pagamento, de no máximo até 2 salários mínimos, certo? Neste ano base referencial também, ele tem que ter trabalhado por no mínimo 30 dias. Além disso, ele tem que estar inscrito no programa de integração social por no mínimo 5 anos, além de o seu empregador ter remetido seus dados corretamente para o órgão pagador, por meio da RAIS. Já o servidor público tem direito ao PASEP, criado paralelamente ao PIS, também em 1970. Ao contrário do PIS, que é fruto de contribuições do empregador, o PASEP é resultado das contribuições da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. O PASEP e o PIS eles têm uma regulamentação muito parecida. O que diferencia um do outro, que eu acho que é a principal questão que a gente sempre deve abordar, é o seguinte: o PIS ele é um programa de integração social. O PASEP ele é um programa de formação da poupança do servidor público. Por si só, a gente já começa a diferenciar. Um é destinado ao empregador, ao empregado comum, e o outro é destinado àquele que se emprega no governo, seja empregado público, seja servidor público. Então, para estes dois, é válido o sistema do PASEP. Então, a diferença crucial entre PIS e PASEP é quem contribui. Se é o empregador comum, PIS. Se é o governo, PASEP. Em 2014, mais de 23 milhões de trabalhadores dos setores público e privado receberam um abono salarial. Os créditos representam mais de 17 bilhões de reais. Em 2015, o dinheiro que corresponde a um salário mínimo estará disponível ao trabalhador a partir da segunda quinzena de julho por meio da Caixa, que administra o PIS, e pelo Banco do Brasil, que administra o PASEP. As duas instituições ainda não divulgaram um calendário. O saque pode ser feito pelo cartão cidadão para quem tem o PIS, e já quem é beneficiário do PASEP recebe diretamente no Banco do Brasil ou via conta bancária. A equipe do Trabalho Legal encontrou patrões dispostos a colocar a boca no trombone para mandar recados aos empregados. Veja agora o que eles disseram. Aí, galera, questão de faturamento. Esse ano nós temos que cumprir a meta de subir mais 20%, ok? Alô, galera da Gordejo, aí, ó, continue aí firme e forte, vocês estão mandando bem, não chegando atrasado aí, ó, se chegar atrasado a gente corta o ponto, viu? E aí, continua firme e forte aí, nós vamos vencer a luta aí nas vendas aí. E aí, galera da Lessorelli, então, conto com vocês. Vocês estão faltando muito, então eu e os clientes estamos dependendo de vocês aqui para ter um atendimento melhor. Falou, galera? Um beijo! E você vai ver depois do intervalo Tiago Miranda e a história de Seu Vicente no quadro Agenda Cultural. O Trabalho Legal volta já já. A realidade da vida urbana inspirada em poesias e críticas sociais com pitadas de romantismo, humor e ideologia política. Não estou falando de Renato Russo, mas de alguém que se inspira nele e em outros ídolos do rock nacional. O cantor e compositor Tiago Miranda vai apresentar no quadro Agenda Cultural de hoje a história de Seu Vicente. Confira. O quadro Agenda Cultural de hoje está com o cantor Tiago Miranda. Ele vai falar um pouco mais sobre os 7 anos de carreira dele. Inclusive, ele fez uma música especial para o programa Trabalho Legal, que você acompanha daqui a pouco. Tiago, de onde veio esse talento aí? Veio de berço? Então, eu acho que berço é uma palavra muito forte, mas eu tenho, desde a infância, eu tenho facilidade com arte, né? Eu já mexia com artes plásticas, assim, na quinta série eu já vi um destaque, assim, na sala. E depois eu fui mexer com o teatro, mas eu já escrevia música desde os 14 anos, então a partir dos 14 anos eu percebi que eu tinha facilidade muito grande de condensar ideias nas letras, nas palavras, e aí quando foi um pouco maior, lá para os meus 20, 21 anos, eu comecei realmente a fazer música mesmo. E como é que foi o início da sua carreira? Então, eu comecei a carreira em 2008,
Como eu disse, eu tive uma passagem anterior pelo humor, pelo teatro. Né? Eu comecei fazendo teatro, até participei do programa do Tom, o Festival de Piadas e tal. E aí, quando foi em 2008, eu encontrei um pessoal, tinha umas músicas minhas que eu jogava na internet. Essa onda da internet começou naquela época, a ficar mais forte assim. Eu comecei a gravar música e jogar na internet. Aí fui chamado para tocar numa banda de reggae. E aí, eu curto reggae pra caramba, assim, mas aí minha onda era mais rock, né? Aí fui chamado para tocar numa banda de rock. E aí começou em 2008 mesmo a coisa de levar a música a sério mesmo. Essa questão do teatro, da comédia, também te ajudou na hora de compor as músicas? Ajudou, porque assim, a gente mora em Brasília, já tem um contexto politizado muito forte aqui, né? Então eu juntei a coisa do humor sarcástico que o Traje já fazia, que o Raimundos faz um pouco também. Então algumas letras têm esse protesto politizado, mas com uma dose de humor embutida ali, uma criticazinha aliviada pelo humor, assim. Brasília já foi conhecida como a capital do rock, né? Daqui já saíram grandes artistas, bandas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Isso te inspira? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das razões até da gente apostar e acreditar no rock em Brasília é esse legado que as bandas deixaram, né? Legião Urbana, Capital. Realmente tem a cidade tem alguma coisa na água da cidade, como diz o Dinho, que faz a gente ter essa preferência pelo rock e apostar. E até hoje a gente vê bandas muito boas aparecendo em Brasília, né? Teve a Raimundos logo na década de 90, né? E agora mais recente está aparecendo a Scalene, que é uma banda também muito boa. E eu acho que o rock tem tudo a ver com a cidade é politizada, o rock, o hip hop. Ele tem essa proposta, né, de fazer um som com ideologia, vamos dizer assim. E seguindo os passos dessas bandas que você citou, você já lançou um CD, não já? Como é que foi ter esse prazer de mostrar o seu trabalho? Eu lancei o CD e ainda lanço até hoje nos shows. Quando vem um artista famoso, eu jogo o CD lá no palco. Mas eu lancei o CD em 2013. Né, eu comecei, eu até falo isso para todo mundo que quer começar, assim, a gente não tem recurso, né? É muito difícil um artista independente se capitalizar. Então, como eu sou administrador de formação, eu falei, cara, eu tenho que entender isso como um negócio. E aí gravei o CD por partes. Eu gravei uma música, juntava o dinheiro, gravava outra música. Primeiro eu lancei um EP, né? Que EP é o que chama como se fosse o demo, né? Um CD menor de 7 músicas. Depois eu complementei esse CD, lancei um CD de 11 músicas e agora esse ano eu vou lançar um novo CD, já com mais 6 músicas novas e trabalhando sempre as músicas para expor, né? Expor bastante. E quais são os seus planos para o futuro? Eu sei que tem novidade por aí, não é? Tem muita novidade. Então esse ano tem o lançamento desse CD novo, né? Que provavelmente vai ter o nome da música que eu fiz pro programa, que é Seu Vicente, né? E vai ter lançamento de mais 2 videoclipes no mínimo, assim, estou preparando, vou tentar lançar uns 2 ou 3, mas com certeza 2 clipes novos vão estar saindo, um acho que mês que vem. E continuar trabalhando, mostrando, tentar fazer alguma coisa relacionada aos jovens, entrar nas escolas, sabe, fazer um recreio musical e tentar expor esse som aí para mais gente. Já que você falou da música, queria que você falasse um pouco mais sobre ela, o que o público vai encontrar aí quando se deparar com a canção Seu Vicente. Então, a Seu Vicente é uma música que ela fala especialmente do trabalhador, né? Por isso que tem tudo a ver com o programa. E ela conta uma história assim, a minha primeira banda se chamava Seu Vicente. Então, até hoje eles tocam e tal, mas eu queria homenagear a cada um, porque cada um teve uma história de vida, de trabalhar, de correr atrás dos sonhos e ao mesmo tempo o nosso ponto de encontro era Vicente Pires. E eu fiquei pensando, cara, Vicente Pires, quem é o Vicente Pires, né? Todo mundo mora na Vicente Pires e não sabe quem é o seu Vicente Pires, né? Que deve ter sido aquele senhor que veio, morou ali quando ainda não tinha nada, bem no início, bem no início. Então é um setor que era um setor de chácaras, né? Então ele deve ser um cara muito batalhador e exemplo para muita gente que mora na Vicente Pires. Hoje é uma cidade gigante, né? Muita gente mora lá, ainda tem muita coisa para arrumar.
E eu falo um pouco disso, que o seu Vicente que chegou aqui, montou na batalha, na luta, aquele espaçozinho dele que ele conquistou, pode ser qualquer um de nós, né? É uma luta diária. E como foi para você retratar essa história na música? Então, na música saiu naturalmente, eu me inspirei nos amigos, né? Na história de cada amigo. Um foi morar no exterior, voltou, arrumou um bom emprego, se casou. O outro já tinha, um cara da turma ali, cresceu num pessoal do Gama, que era muito unido, se casou com uma menina, bem no estilo Eduardo e Mônica, sabe, tiveram seus filhos, estão batalhando. O outro já veio de fora para estudar em Brasília. O outro já era um cara mais velho, um cara que foi empresário. E aí eu fui pegando as histórias de cada um e juntei tudo na música, juntei com o seu Vicente, com a Vicente Pires, e aí deu tudo certo. Então, vamos acompanhar agora a música. Pode ser? Vamos lá, seu Vicente. Eu conheci um velhinho muito simpático e trabalhador, veio do interior e ralou. Na cidade grande ele lutou e conquistou seu espaço. Um pedacinho de chão e lá morou quando tudo era barro. Lembrava bem o seu passado lá na roça. E ele gostava do sossego do mato, até que um dia um cara olhou e pensou, é pra lá que eu vou também, pois não tem pra onde ir. E se o governo não oferece, eu vou morar é ali. E assim milhares também pensaram assim. Seu Vicente, pode ser muita gente. Seu Vicente, pode ser muita gente. Pode ser um brasileiro no exterior que ralou, juntou um dinheiro e voltou, batalhou, arranjou um bom emprego e depois se casou. Pode ser aquele cara da turma que namorou aquela mina, gente boa até ela engravidar. E até hoje eles estão lá ralando, batalhando, bem ao estilo Eduardo e Mônica, vão se virando. Pode ser aquele cara de longe que veio pra vencer na cidade grande e ralou, batalhou e hoje tá estudando pra se tornar mais um vencedor. Pode ser aquele cara vivido que nunca se deu por vencido e já foi empresário e ralou, batalhou e hoje faz o que gosta e se estabilizou. Yeah. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Qualquer trabalhador que ralou, batalhou e nunca desanimou. Seu Vicente, pode ser muita gente. Seu Vicente, pode ser muita gente. Seu Vicente. Parabéns, Thiago, pela música, ficou muito boa. Ah, obrigado. Mas e quem gostou, como é que faz para entrar em contato com você? Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode estar acessando o site, que é o www.thiagomiranda.com.br, Thiago sem H, ou pode acessar o Facebook, que é o Thiago Miranda Cantor, ou até mesmo no YouTube pode ver os clipes, que é o canal Thiago Miranda Cantor também. Você vai ter acesso a clipes, no site você vai poder baixar as músicas, inclusive essa música Seu Vicente já está lá disponível. Thiago, a gente agradece a sua participação no quadro Agenda Cultural
e desejamos sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado, agradeço a você, agradeço toda a equipe aí da produção e agradeço pessoalmente o pessoal que está assistindo em casa, todo trabalhador e trabalhadora brasileiro, que vocês possam continuar nessa luta, sabe, apostando realmente que a gente vai poder fazer um país melhor se a gente lutar, insistir e acreditar. E é isso aí, pessoal. Eu estive com o cantor Thiago Miranda e o quadro Agenda Cultural fica por aqui. Valeu, Rodrigo, e parabéns ao Thiago Miranda. E você, tem alguma crítica ou sugestão? Então envie para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. A edição de hoje fica por aqui. Até a próxima!